Oi, aqui é a Sayuri do Engrenagens. Eu quero aproveitar que essa semana é a Semana das Mães, né? Teve o Dia das Mães no domingo. E eu gostaria de falar a respeito de uma mãe. Mas antes de falar a respeito dessa mãe, eu vou ter que contar uma história. Talvez o vídeo fique um pouco longo porque há alguns detalhes que eu não gostaria de deixar passar nessa história, que são importantes para que a gente entenda, né, toda a história. Fica em 2 Samuel 11. E essa história é quando Davi comete adultério, né? Eu gosto dessa história, eu lembro de ter ouvido essa história na minha adolescência e desmistificou para mim a ideia de que a Bíblia possui homens santos, sobrenaturais. Não, a Bíblia conta a história de homens que se separaram para Deus, se dedicaram a Deus, mas não eram pessoas sem pecado. A santidade deles estava no se dedicar a Deus e não em ser uma pessoa sem mácula, né? Uma pessoa que excede a santidade dos outros. Não é isso. Então, essa história de Davi era uma época de guerra. Davi já tinha se estabelecido rei, já tinha sido ungido, Saul já tinha morrido. Então, Davi estava num tempo de paz, né? Num tempo super tranquilo. E ao invés dele ir pra guerra, ele resolveu ficar de boa no palácio dele. E aí a história conta que ele estava passeando pelo terraço, quando ele olhou pela janela dele e viu uma mulher tomando banho. E aí ele manda perguntar: quem é essa mulher aí? E aí falam pra ela: ela é Betseba, a esposa de Urias. E Davi, sabendo que essa mulher tinha um marido, que essa mulher pertencia, né, a um outro homem, mesmo assim ele manda chamar Betseba e tem relação com ela. E a história até poderia ter acabado por aí, mas acontece que Betseba engravida. E aí ela manda um recado para Davi contando que ela estava grávida. E aí começa a saga de Davi para encobrir o erro dele, né? Porque agora o erro tinha uma evidência, né? Tinha uma prova. E aí o que Davi faz? Ele chama Urias, que era um soldado dele, e fala assim: Urias, vai pra casa, vai ficar com a sua esposinha. Só que Urias era tão fiel a Davi que ao invés de Urias ir pra casa, ele resolve ficar junto com os soldados. Ele não acha justo ir pra guerra, ir pra casa, se está havendo uma guerra. E aí Davi não tem muito o que fazer, fica desesperado e fala assim: olha, coloquem Urias lá na frente da batalha, né? Aqueles soldados que ficam na frente são meio que sacrificados, né? Porque quem tá na frente acerta primeiro, né? E é o que acontece. Urias é colocado lá na frente de batalha e ele morre. E aí Davi toma Betseba como sua esposa. E aí poderia ter ficado tudo bem, mas para Deus, né, Deus sabia o que Davi estava errado. E Deus manda um profeta chamado Natan falar com Davi. E daí acontece um dos discursos que eu mais gosto na Bíblia. Natan chama Davi e fala assim: eu vou te contar uma história, Davi. Havia 2 homens, um muito rico, cheio de ovelhas e de bois, e outro muito pobre. E esse homem pobre tinha só uma cordeirinha que ele cuidava como filha, porque para ele ela era única e muito importante. Um dia, o homem rico recebeu uma visita e ele não quis tirar das suas ovelhas e dos seus bois uma refeição para o seu visitante. Então ele vai, rouba a cordeirinha do homem pobre, aquela única cordeirinha, aquela que era criada como filha, ele rouba e faz a refeição para o seu visitante. E na hora que Davi ouve essa história, ele fica extremamente revoltado, né? Ele fala: nossa, mas esse homem rico que roubou a cordeirinha, ele merecia a morte. E aí Natan fala para Davi: esse homem é você. Foi você que roubou a esposa de Urias. E Davi cai em si, ele percebe o quão sério tinha sido aquilo que ele fez. E
ele pede perdão e Natan fala, Deus te perdoou, mas sabe aquele bebê, o fruto do seu adultério? Ele vai morrer. E 7 dias depois, mesmo depois de Davi orar, jejuar, pedir a misericórdia de Deus, se humilhar, se prostrar, aquela criança morre. É triste, né, pensar tanto na morte dessa criança quanto no que está acontecendo com Davi, mas a verdade é que Davi está colhendo o fruto daquilo que ele plantou. Mas eu quero que você pare essa história agora e volte seu foco para uma outra personagem, Betseba. Essa também estava sofrendo, mas ela estava sofrendo pelo pecado de Davi, não por algo que ela tinha feito. Imagina você, né, como deveria estar a cabeça dessa mulher, né? Ela se tornou adúltera, né, por causa daquilo que Davi fez. Imagina ela pensando, meu Deus, como eu vou contar isso pro meu esposo vai chegar da guerra, como eu vou contar isso pra ele? Depois imagina que essa mulher se torna viúva e que o assassino do marido dela toma ela como esposa. E mais do que isso, o bebezinho que ela estava carregando morre. Então imagina essa mulher, imagina tudo que essa mulher passou, que difícil que devia ser. Como essa mulher devia estar arruinada, como essa mulher devia estar quebrada por dentro, sabe? E você pode pensar, mas ela foi morar no castelo, ela se tornou esposa do rei. Mas castelo nenhum é bom se dentro dele não tiver as pessoas que você ama, né? Pelo menos é isso que eu penso. Então imagina essa mulher arruinada, partida por dentro, sofrendo. Mas essa mulher, depois do seu luto, ela se torna mãe novamente. E como mãe, se você é mãe, se você é pai, eu quero que você pare um pouquinho e você imagine tudo que você deseja para o futuro do seu filho. Será que você quer que seu filho seja sábio, seja poderoso, seja rico, seja influenciador de outras pessoas? O que você quer para o futuro do seu filho? Essa mulher, depois de toda a dor que ela passou, ela ganhou na loteria das mães, porque ela teve um filho que teve tudo isso que eu falei para vocês. Ela foi mãe do grande rei Salomão, conhecido como o homem mais sábio da história da humanidade, o rei mais rico, o sucessor do trono de Davi. E Salomão entra para a genealogia do Messias. Eu não sei como é que você está agora. Essa pandemia levou muitas coisas da gente, não foi só a nossa liberdade de ir e vir, né? Levou muitas vidas e eu tenho certeza que tem muitas pessoas arruinadas. Mas eu quero te dizer que Deus constrói castelos de ruínas. Quando você ouve um crente dizer, a glória da segunda casa será maior do que a primeira, é disso que ele está falando. Que Deus é aquele que reconstrói a nossa história, reconstrói o nosso futuro, reconstrói os nossos sonhos, né? Se um dia aquilo que você sonhou foi perdido, Deus é poderoso para reconstruir sonhos, né? Para limpar as lágrimas que um dia caíram e nos dar novamente um riso, tá bom? Essa é a palavra de hoje a respeito dessa mãe que passou por tanta coisa, mas que foi honrada, que recebeu aquilo que uma mãe mais deseja, que é a glória do seu filho, o sucesso do seu filho, que seu filho vá bem, tá bom? Deus te abençoe, que Deus te restitua tudo aquilo que você tem perdido. E se Deus assim permitir, nós nos vemos novamente na próxima terça-feira. Mas na quinta e no domingo o Bru vai trazer uma palavra que vale a pena você ver, você conferir, tá bom? Faz tudo aquilo que se fala, que as pessoas fazem nos vídeos, curte, compartilha, se inscreve. E se você me assistiu até aqui, eu queria te desafiar a fazer uma oração, a falar para Deus, Deus, constrói castelos das minhas ruínas, restitui meus sonhos. Eu te desafio a falar isso para Deus, porque Ele é poderoso para fazer isso na sua vida, tá bom? Um grande beijo.